Então, quantos tronos há no céu? É a pergunta que devemos fazer agora. Então, vamos lá. O trono de Deus e do Cordeiro. Essa é a descrição que a gente encontra em Apocalipse capítulo 22, verso 1 a 4. O verso 1 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Observe, do trono de Deus e do Cordeiro. E o verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. No verso 1 e no verso 3 há a menção que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E a pergunta, então, feita é: e o Espírito Santo? Onde está o trono do Espírito Santo? Então, subentende-se que, se o Espírito Santo não tem um trono, então ele não seria Deus, não seria uma pessoa divina. E é esse o assunto que vamos trabalhar, e é esta a pergunta que vamos responder. A primeira pergunta que preciso fazer agora é: quantos tronos há no céu para a divindade? É a primeira pergunta. Quantos tronos há no céu para a divindade? Porque o texto bíblico que nós acabamos de ler fala que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Será que aqui está dizendo que são dois tronos? Será que não poderia ser um trono ao invés de dois? Então vamos lá. No capítulo 4, verso 2, diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono, no singular, alguém sentado, e no trono, alguém sentado. Então parece notório que esse trono não deva ser dois ou três ou mais do que isso, mas sim apenas um trono. Depois o verso 3 diz: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono, observe, no singular, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aí o verso 4 vai dizer assim: ao redor do trono, novamente, no singular, há também 24 tronos. Então, fora este trono, que é o trono da divindade, há também 24 outros tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, acho que a primeira pergunta já foi respondida. Na verdade, não se trata de dois tronos, como alguns afirmam ao citar Apocalipse capítulo 22, verso 1 a 4, trono de Deus e do Cordeiro, mas uma referência ao mesmo trono em que o Pai está sentado nele e o Filho também está sentado nele. Mas olha, eu não vou me prender na ideia do trono do Pai, de Deus, do Pai, porque eu sei que isso não é uma dificuldade para ninguém. Eu vou me concentrar apenas no problema. Então, a pergunta que devemos fazer é: e quem é que está sentado nesse trono? Além do Pai, obviamente. Além do Pai, quem é que está sentado nesse trono? Além do Pai. No capítulo 4 de Apocalipse, verso 9 a 11, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. O verso 10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E aqui está a frase chave: depositarão as suas coroas diante do trono. Depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Embora o próprio texto do capítulo 4, verso 1 e verso 3, afirme que o Cordeiro também está sentado nesse trono, aqui nós temos uma descrição um pouco mais ampla e que consolida a ideia de Jesus, o Filho, estar também sentado neste mesmo trono, onde o Pai está sentado. Tanto é que usa a expressão aquele que vive pelos séculos dos séculos, e pode sim, naturalmente, ser uma identificação do próprio Cristo, como ser eterno. Há também a descrição de que tu criaste todas as coisas. Em João capítulo 1, a gente percebe a descrição referindo-se a Jesus como aquele que criou. E a terceira questão seria: depositarão as suas coroas diante do trono. Quem é que está neste trono em que essas coroas seriam depositadas diante dele, neste trono? Singular. Aqui está a resposta. Por exemplo, no livro História da Redenção, página 404, diz assim: ali estão as coroas de glória imortal sobre as suas cabeças, e então os remidos lançam suas coroas resplandecentes aos pés de quem? Aos pés de Jesus. Então, além do Pai, quem mais está sentado neste trono? Jesus. Jesus, o Filho. Em seguida, o coro angélico emite a nota de vitória e os anjos, nas duas colunas, tomam o cântico. E a multidão dos remidos participam como se houvessem entoado o cântico na terra e o haviam feito. Então, quem é que está neste trono e recebe as coroas aos pés? Observe essa outra declaração do grande conflito, página 648. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Observe que Ellen White ela pondera que Jesus receberá as coroas dos remidos aos pés. Essa cena ocorre porque quando os remidos chegarem no céu, eles vão sentir-se envergonhados em aceitar essa coroa da vitória. Os remidos entenderão que a razão de estarem ali, ela deve ser entendida como sendo Jesus, o único digno de receber essa coroa, porque é graças a ele que esses remidos estarão ou se encontrarão ali naquele local. E envergonhados, e sentindo o peso da indignação e do mérito de Cristo pela salvação e a redenção deles, então eles retiram a coroa da cabeça e diz assim: somente tu, Senhor, é digno de receber toda a honra, toda a glória. E eles então pegam as suas coroas e lançam aos pés de Cristo, do Salvador. E por isso a descrição do texto depositarão as suas coroas diante do trono, de Apocalipse capítulo 4. Mas em Apocalipse capítulo 7, verso 17, fala do trono também repartido. O texto diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Então, quem é que está no meio do trono? O cordeiro que se encontra no meio do trono, né? Conforme, inclusive, o pastor Eleazar e o pastor Sérgio já comentaram aí a respeito de Salmo 110. De fato, segundo o que diz Marcos 16, 19, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à direita de Deus. Então, esse Jesus que estava sentado no meio, estava também, ao mesmo tempo, à direita de Deus, do Pai.
Bom, então parece que, embora seja apenas um trono, mas é um trono repartido, onde a divindade, o Pai e o Filho, estavam sentados neste mesmo trono. Entende? E esse trono, obviamente, tinha o lado direito dele, por exemplo, como descreve o texto que nós acabamos de ler. Jesus foi inserido, ou assentou-se à direita do Pai, ok? O cordeiro que se encontra no meio do trono. Mas olha, amigos, a pergunta que eu quero fazer agora é: quem mais? O Pai a gente sabe que está no trono, como nós já vimos. O Filho, o Cordeiro, Jesus, também está neste mesmo trono, à direita do Pai. Mas a pergunta que surge agora é: quem mais está assentado no trono? Hã? Quem mais? Vamos lá. No diálogo entre o profeta Isaías e Paulo, nós encontramos a terceira pessoa sentada no trono. É isto mesmo. Você não leu errado e você não ouviu errado. Eu disse, no diálogo entre o profeta Isaías e o apóstolo Paulo, nós encontramos a terceira pessoa sentada no trono. Querem ver? Observe, então. O texto base é Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, e Atos capítulo 28, verso 25 a 27. Então, observe a descrição de Isaías capítulo 6, verso 1. O texto do profeta Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Observe, eu vi o Senhor. O profeta viu a Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O profeta Isaías teve uma visão, e nesta visão ele viu o Senhor, Deus, assentado sobre um alto e sublime trono. Agora observe o que Paulo vai dizer sobre esta visão de Isaías. Observe o que Paulo vai dizer. No capítulo 28, verso 25 de Atos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Olha só, que palavras? Bem falou... Quem? Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta? Do profeta Isaías. Paulo está parafraseando Isaías capítulo 6. E o Senhor que Isaías viu sentado no trono, Paulo vai dizer que era o Espírito Santo. O Senhor, Deus, que Isaías viu no capítulo 6, descrito no capítulo 6, Paulo vai chamar esse Senhor que está sentado num alto e sublime trono, Paulo vai chamá-lo de Espírito Santo. Observe os outros textos, no versículo 9. Então disse ele, Isaías 6, verso 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouve e não entendais, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Agora, olha Paulo parafraseando Isaías, na sequência, verso 26. Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. E Paulo vai dizer que quem falou aquelas palavras foi o Espírito Santo, a quem o profeta Isaías vai chamar de Senhor, que está sentado no alto e sublime trono. Observe agora o verso 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. E Paulo então vai, no verso 27, continuar, dar sequência na descrição do Espírito Santo ou do Senhor que estava no trono. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então, quem é este Senhor que está no alto e sublime trono? Segundo Paulo, ele vai dizer que era o Espírito Santo.
o Espírito Santo. Então, quem é o outro ser que está sentado no trono, além do Pai e do Filho? O Espírito Santo. As palavras daquele, aquele ou alguém que está sentado no trono aparece 3 vezes na cena do capítulo 4 e 3 vezes na cena do capítulo 5. Né? O capítulo 4 é a descrição geral da sala do trono. E nesta descrição geral da sala do trono aparece essa expressão, assentado no trono, 3 vezes. Observe o número 3. 3 vezes. E no capítulo 5, que narra a entronização de Jesus no templo celestial, novamente a expressão aparece 3 vezes. 3 vezes, né? Então vamos lá. Enquanto o capítulo 4 exalta o poder criador de Deus, o capítulo 5 celebra a redenção provida pelo Cordeiro. E observe então o capítulo 4, o verso 2 e o verso 3. E no trono alguém sentado. O verso 9, ao que se encontra sentado no trono. E o verso 10, diante daquele que se encontra sentado no trono. Você percebe a repetição? Poderia ser uma inferência da presença da divindade sentada no mesmo trono, com o Pai, o Filho à direita e uma outra pessoa sentada ali ao lado de Cristo, como descreveram aí os pastores Eleazar e pastor Sérgio, com base em Salmo 110. Alguém sentado no trono aparece no verso 2 e 3, no verso 9, ao que se encontra sentado no trono, e o verso 10 diante daquele que se encontra sentado no trono. E agora, novamente, o capítulo 5, como eu já apresentei, que narra a entronização de Jesus no templo celestial, agora, nesse contexto do capítulo 5, novamente aparecem as expressões 3 vezes. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois o verso 7, daquele que estava sentado no trono. Depois o verso 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amigos, por que essa repetição? 3 vezes. Poderia ser 4, poderia ser 2, poderia ser 10, poderia ser 1, mas por que a insistência de 3 vezes? Poderia ser uma inferência? Notoriamente que sim. Notoriamente. Seria por esse motivo que os seres que estão presentes na sala do trono iniciam a sua proclamação com a expressão Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir? Santo, Santo, Santo? E para concluir, nós podemos ver a presença do Pai no capítulo 4, verso 2. Nós podemos ver a presença do Espírito Santo no capítulo 4 de Apocalipse e o verso 5. E podemos ver a presença do Filho no capítulo 5.